Olá, amigos. Uma boa noite. Aqui tá bem frio, mas viemos, né? Mais uma noite, mais uma terça-feira para estudar a palavra de Deus. Hoje com o terceiro tema, que é a origem do mal. E eu vou ler um textinho para vocês, mas antes de iniciar, eu quero te pedir que você pegue a sua Bíblia. Olha a Bíblia que linda que eu ganhei na igreja sábado. Toda rosinha, toda bonitona, que eu amei. Pegue a sua Bíblia, uma caneta, um papel, para caso você queira anotar alguma coisa, para você queira. Eu sou gaúcha, tá? Então, às vezes eu falo você porque eu tô na frente da câmera, né? Então eu fico meio com vergonha. Mas que tu pegue a tua caneta, o teu papel, pra gente estudar junto e anotar. Faz ali as tuas anotações. Caso tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode comentar, que na próxima semana eu trago as respostas. Se eu souber já no momento, eu já respondo agora. Então, a gente vai iniciar o estudo de hoje. Eu lavei meu cabelo, tá meio coisadinho. Então, vamos iniciar o estudo de hoje primeiro com uma oração, porque a gente nunca abre a Bíblia, jamais, em hipótese alguma, abre a Bíblia sem antes orar e pedir que o Espírito Santo de Deus esteja nos acompanhando. Então, convido a curvar a sua fronte e orar comigo. Senhor nosso Deus amado, louvado seja o teu nome. Por mais uma terça-feira eu estar aqui, Senhor, para levar a tua mensagem às pessoas que querem receber. Te peço em nome de Jesus que o teu Santo Espírito esteja presente, para que tudo que formos aprender nesse momento seja para a honra tua e para a tua glória. Em nome de Jesus, abençoe todas as pessoas que vão assistir essa live. Amém, Senhor. Então vamos lá, a origem do mal. Eu vou ler um pequeno texto para vocês aqui. Charles Baudelaire, acho que é assim que lê, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e para serem maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Só um pouquinho aqui. Que eu vou responder aqui uma pessoa que tá perguntando cadê a live. E eu vou dizer que começou agora. Tá? E essa pessoa é minha mãe. Então vamos lá. Então, assim, voltando pro assunto. Como que a gente consegue harmonizar um Deus que foi capaz de criar um mundo lindo, perfeito, fazer um casal lindo e perfeito para morar no mundo, com água linda, com pássaros, com colorido, com todo esse amor. Depois, mesmo o homem pecando, ele não foi destruído, né? Jesus veio, morreu, sofreu a agonia da morte que ninguém nunca sofreu na vida. Aquele tipo de morte tão dolorosa ninguém sentiu e nunca vai sentir. Então, assim, como que um Deus de tanto amor deixa acontecer tanta maldade, tanto horror? Vamos primeiro começar do início, tá? Com a primeira pergunta. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Então a gente vai abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Apocalipse capítulo 5. Essa minha Bíblia é nova, então ela tá com as folhinhas juntinhas ainda. A outra eu tinha mais jeito. Apocalipse 5, versículo 11. Então a pergunta é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 5, versículo 11.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, o exército de Deus é composto de milhões e milhares de anjos. Daqui a pouco a gente vai entender por que desta primeira pergunta. Então, fica gravado aí na sua mente que o exército de Deus é composto de milhões e milhares de anjos. Agora a pergunta número 2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Então, a gente vai abrir, porque a maioria das pessoas já ouviram falar de Satanás, do diabo, do Lúcifer, que ele foi um anjo, né? Que foi expulso do céu, taranana, né? Várias pessoas já ouviram falar. Então a gente vai estudar um pouco sobre isso. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel é no Antigo Testamento. Ó, eu tenho esse meu truquezinho de abrir aqui, ó. Aqui, ó, já achei. Ele é perto do meio da Bíblia, tá, gente? Então, ele é no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, como eu havia falado para vocês, fica antes de Mateus. Então, o que é antes de Mateus ali é Antigo Testamento. Então, Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler o versículo 14, 15 e o 17. A pergunta de novo, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Diz assim. Ai, peraí, gente. 14. Aqui. Tu eras querubim da guarda ungido. Então, Satanás, ele era um querubim, né? E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andava. Então, Satanás, Lúcifer, morava no céu. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é o mesmo que pecado. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Então, qual a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer? Fala que ele era perfeito, né? Ele morava com Deus, ele era perfeito, era um anjo muito bonito. E ele era perfeito nos caminhos de Deus. Até se achar a iniquidade, o pecado, o mal no coração dele. Iniquidade é o mesmo que a transgressão da lei de Deus. Então, Satanás, ele transgrediu a lei de Deus quando ele teve, não é a palavra inveja, mas quando ele cobiçou ser Deus, cobiçou ser maior que Deus. E isso está escrito em 1 João, no Novo Testamento. Perto lá de Apocalipse. 1 João. Eu tô achando junto com vocês, ó. Então, dá tempo de vocês procurarem na Bíblia de vocês e acharem também. 1 João. Ai, tá difícil achar João. Porque a minha Bíblia, como ela é novinha, ela tá toda grudadinha ainda. Então, fica meio que difícil. Pera aí que eu já acho. É, antes de Apocalipse. Pedro... João, aqui. É um pouquinho antes de Apocalipse. Em 1 João, capítulo 3 e versículo 4, diz o seguinte.
todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então quer dizer que Satanás, ele transgrediu a lei de Deus, né? Foi quando se achou o mal no coração dele. A pergunta 3. Que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos ler em Isaías. Isaías é no Antigo Testamento, tá? Antes de Mateus. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, vem Isaías. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Não é. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Que outros pecados esse anjo cometeu? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha o que Satanás dizia no coração dele. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Satanás queria ser semelhante a Deus, né? Queria se assentar no trono de Deus. Ele queria ficar no lugar de Deus e ser adorado. Então, essa foi a iniquidade que começou a crescer no coração de Satanás. Ele começou a se achar, né? Então, trazendo para nossa linguagem de hoje, Satanás começou a se sentir o tal, quando na verdade ele era apenas uma criatura que foi muito amada, foi criada com muito amor, tanto que ele era belo, ele era o mestre dos anjos, o comandante dos anjos, né? Tinha uma posição elevada e ele começou a se sentir maior e melhor, até mesmo do que o próprio Deus, por causa desse apreço que ele sentia por ele mesmo. Número 4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Então, o que aconteceu? Satanás, ele tinha um elevado cargo, era bonito, era chefe, e ele começou a se sentir maior que Deus, sentir que ele deveria ser adorado, começou a criar coisas na cabeça dele, situações que não existiam, acusações sérias contra Deus que não eram verdades, acusações que até hoje ele tenta colocar no coração do ser humano, que é dizer que Deus não é bom, dizer que Deus não existe, ou então dizer que Deus não tá nem aí pro mundo, que é culpa de Deus todos os desastres e as coisas ruins que ocorrem no mundo, e assim ele continua perseguindo Deus e acusando Deus no coração do ser humano. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse. Vamos lá para o Apocalipse, o último livro da Bíblia de novo, e a gente vai ver qual foi o resultado dessa rebeldia. Apocalipse 12, versículos 7, 8 e 9, vamos ler. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Viu? Quem é o sedutor do mundo? Satanás, né? Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Então, Satanás, além de corromper a si próprio com o seu pensamento egoísta,
ele também conseguiu levar 1/3 dos anjos com ele. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez. Deixa eu ver se eu lembro agora para contar para vocês. Se eu não conseguir lembrar agora, eu conto no próximo estudo. É como se fosse uma história lúdica. Por exemplo, assim, existe um rei, o único rei, que é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. E Satanás, ele foi um anjo de luz, uma criatura criada por Deus. E a beleza dele e o status dele levou ele a crer que ele não poderia ser rebaixado à criatura, que ele deveria ser adorado também. Então Satanás, ele como que criou o primeiro debate político. Quando na verdade e existe só um Deus, ele queria ser o segundo Deus. Boa noite por quem está assistindo. O Matheus me desejou boa noite. Boa noite, irmão Matheus. Então, assim, continuando. Ele criou o primeiro debate político. Satanás, ele começou a instigar, quer dizer, o coração dos anjos de Deus. Como ele era líder e poderoso, ele começou a falar mal de Deus para os anjos, a criar dúvida no coração dos anjos. E vocês devem lembrar que, até então, os anjos não sabiam o que era mentira. Eles não sabiam o que era maldade. Então, eles, mesmo sendo muitíssimos inteligentes, né? Tanto que não, muitíssimos inteligentes, até porque foi 1/3, não foram todos, mas mesmo assim foram muitos, eles não sabiam ainda sobre a mentira, sobre a maldade, porque ainda não tinha existido o mal. Então, o que acontece? Eles, muito inocentes, caíram na lábia de Satanás. Só que eu tenho a certeza absoluta que Deus, ele conhece o coração de todos, né? De todas as criaturas. E ele conhecia o coração de Satanás. Eu tenho certeza que Deus advertiu Satanás por muitas vezes antes de Satanás ser expulso do céu. Não foi simplesmente o fato de Deus dizer, tu não vai me obedecer, então tu vai ser expulso. Até porque se Deus quisesse, ele teria exterminado Lúcifer. E por que Deus não exterminou Lúcifer? Por que Deus não terminou com o mal ali? Porque era essa própria acusação que Lúcifer fazia. Lúcifer dizia que Deus não era justo. Lúcifer dizia que eles teriam que obedecer a Deus por medo, que eles obedeciam a Deus por medo e não porque eles queriam, né? Então, essa acusação que Lúcifer fazia, se Deus tivesse extinguido Lúcifer ali na hora e os seguidores de Lúcifer, ou só Lúcifer, os anjos teriam a certeza de que Lúcifer estava certo, de que eles obedeciam a Deus por medo, quando na verdade a gente tem que obedecer a Deus por amor e não por medo. Então, se Deus tivesse terminado Lúcifer, todos os anjos, todas as criaturas começariam a adorar a Deus por medo e não por amor. E não é esse o caráter de Deus. Deus não quis isso, nunca quis. Então, Deus não matou Lúcifer. Deus não matou os anjos que queriam acompanhar Lúcifer. Ali começou o plano da redenção e salvação do ser humano. Porque Deus sabe de tudo o que iria acontecer. Só que Deus deveria deixar acontecer, para que todos saibam exatamente o que é o pecado e o que é a maldade. Deus não criou a maldade. Deus não criou o pecado. Ele criou a bondade, ele criou o amor, ele é o amor. A iniquidade e o pecado é o afastamento de Deus. Quando a gente não está perto de Deus, o pecado, o ódio, a maldade, ela habita no coração da gente. Então, Lúcifer, com certeza ele se afastou de Deus. Naquela loucura dele de se achar tão lindo e importante, ele deve ter se afastado de Deus, deve ter se achado autossuficiente. E quando a gente se acha autossuficiente, a gente se afasta de Deus. E é ali que começa a iniquidade surgir no coração do homem. O pecado a surgir no coração do homem. É a mesma coisa que a escuridão,
A escuridão, na verdade, ela não existe. A escuridão, na verdade, é a ausência da luz. É a mesma coisa a gente em relação a Deus. Então, Satanás ele deve ter se afastado de Deus e assim a iniquidade se achou no coração dele e Deus por dar-nos o livre arbítrio. Porque Deus não quer de maneira alguma que a gente ame ele como robôs. Deus não quer robôs. Por exemplo, se eu pegar um cachorrinho robô, ele foi programado, ele vai ser um cachorro robô, tá? Ele vai ser programado para me lamber, para me dar carinho e para me amar. Né? Não importa o que eu faça com ele, não importa como eu haja com esse cachorrinho robô, ele vai me amar porque ele foi programado a me amar. Mas quando eu pego um cachorrinho de verdade e ele me lambe, ele me dá carinho, ele me cheira, ele me acompanha pela casa, quer dizer que ele me ama por escolha própria. E é isso que Deus quer de nós, que a gente ame ele por escolha própria. Então ele não criou o mal. O mal é quando a gente se afasta de Deus e ali o pecado e a maldade começam a surgir no coração do homem. Voltamos então para as perguntas. Apocalipse 12, 7 a 9, a gente leu ali que Satanás foi expulso do céu, né, junto com os anjos que resolveram crer que Deus não era bom, que Deus era cruel, que Deus... e todas aquelas acusações que Satanás fazia. Então houve no céu uma grande batalha, né, entre Cristo, Miguel e Satanás. O mal surgiu no céu. Então vejamos, o mal não surgiu na terra, o mal surgiu no céu. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Então, pelo que a gente estuda na Bíblia, Satanás, ele foi expulso, né, do céu, veio alojar-se na terra e a criação, ela se deu após isso. Na verdade, a gente crê que a terra foi como se fosse um curativo no coração de Deus, né? Deus estava muito triste, Deus estava muito triste e assim ele resolveu criar a terra para alegrar o coração dele, né? Mas Satanás estava aqui, mas Deus criou a terra mesmo assim. Vamos para a próxima pergunta. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Então, Satanás caiu, né? Gênesis, tá? Podem abrir em Gênesis. Então, Satanás caiu, se afastou de Deus, né? Levou outros anjos com ele, foi expulso do céu e depois Deus criou a terra. Gênesis 2, versículo 15 ao 17. A gente vai ler que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden. Gênesis 2, 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse, muito claro, né? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerás. O estudo de hoje vai demorar um pouquinho mais, porque eu preciso explicar isso para vocês, porque é uma parte extremamente importante do estudo, a origem do mal. A gente entendendo como o mal surge, a gente consegue entender muitas e muitas outras coisas. Então, assim, lembra que eu falei para vocês que Satanás criou o primeiro debate lá no céu, o debate político? Ele queria ser o rei, o presidente, né? Já existiu o presidente e ele queria ser outro presidente. E ali ele conseguiu levar alguns anjos com ele que votaram em Satanás, né? Então, a partir do momento que os anjos seguiram Satanás, eles votaram em Satanás como presidente da vida deles e Satanás governa a vida deles. Então, Deus fez o seguinte: Adão e Eva eram foram recém-criados. E Deus precisava saber se Adão e Eva gostariam de ser seguidores de Deus por vontade própria, obedecer por amor ou não. Então Deus colocou uma árvore. Essa árvore ela não ia ficar lá para sempre.
Essa árvore ficaria um tempo. Se eles passassem no teste, essa árvore seria retirada do jardim e seríamos felizes para sempre. Mas não foi assim que ocorreu, né? Então, Deus colocou uma árvore. A árvore, vamos supor que é como se fosse uma urna de votação, tá certo? Então, se Adão e Eva concordassem em Deus ser o presidente da vida deles, eles não iriam desobedecer. Mas, infelizmente, a gente sabe da história, né? Eles votaram em Satanás também. Eles foram lá e comeram da árvore, assim, votando no presidente. E ali Satanás ficou até a morte de Jesus. Satanás era o presidente da terra. Ele era o governador da terra até a morte de Jesus. Depois disso, Jesus tomou a terra de novo. E, claro, vai se concretizar isso tudo quando Jesus voltar. Agora, com essa explicação, vamos para o número 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Então, Deus disse para não comer da árvore porque eles iriam morrer. Mas a serpente disse à mulher o quê? Gênesis 3, do 1 ao 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse. Então, a serpente estava lá, né? Satanás, ele se transformou em uma serpente. E a mulher estava ali pelo jardim ali. Como é que Satanás vai chamar a atenção de Eva? Ele ia dizer, ô, Psyu, vem cá, chega aqui. Não, com certeza Adão e Eva foram advertidos que Satanás andava e rodeava por ali. Só que, claro, Satanás só podia ficar ali na urna, ele não poderia ficar em todo o jardim, né? Então, ele tinha que chamar Eva até a urna, né? Então, ele iria dizer, ô, Psyu, não, Eva não ia olhar. Me diz uma coisa, se alguém chega pra ti e fala assim, ô fulano, tu é isso, isso, isso e aquilo. Tu vai olhar pra pessoa, qual vai ser a tua reação? A minha reação seria virar as costas e ir embora, ou, né, não seria dar papo pra pessoa. Agora, se essa mesma pessoa diz assim, a tua mãe é isso, isso, isso e aquilo, o que tu faria? Viraria as costas e ir embora? A gente sabe que não, né? Que quando mexe com alguém que a gente ama, não é bem assim. E eu acho que foi essa a tática de Satanás. Porque ele falou assim, ó. Eva passando por ali, ele disse, é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Então ele já instigou Eva dizendo o quê? Que Deus disse para não comer nenhuma árvore do jardim. Aí Eva respondeu. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, ali Satanás conseguiu iniciar uma conversa com Eva. E o único problema dele era iniciar a conversa. O resto, como ele se achava, ele já sabia que ele ia conseguir, né? Porque o fato é, levando para os nossos dias agora, a gente não deve começar uma conversa com o pecado. A gente não pode ir até o pecado e começar uma conversa, como se a gente fosse poderoso bastante, sem Deus, de lutar contra ele. A gente não é. Tenho certeza que se Eva tivesse gritado aqui na hora pedindo ajuda de Deus, nada disso teria acontecido. Mas ela foi falar com o pecado. Ela foi conversar. E com o pecado a gente não conversa. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ou seja, Satanás disse, teu pai está mentindo. Teu pai é mentiroso. Certamente tu não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui, Satanás disse que abriria os olhos de Eva e ela seria conhecedora do bem e do mal. Igual Deus. Aqui, Satanás, mais uma vez, ele misturando a verdade com a mentira. Deus conhecia o bem e o mal? Sim, ele conhece o bem e o mal. Mas não, Deus conhece teoricamente, não por prática.
Entendeu a diferença? Então ali ele estava misturando a verdade com a mentira. Deus conhece sim o bem e o mal. Mas Deus não peca, Deus não é pecador. Então a gente pode sim saber que existe o bem, a gente pode saber que existe o mal, mas a gente não precisa fazer o mal para ser conhecedores do bem e do mal. Então, o que aconteceu? A serpente disse que é certo que ela não ia morrer, né? Que ela ia ser como Deus. Mas eles já eram como Deus, né? Eles conheciam bem e conheciam mal. Eles conheciam o bem por praticar e o mal eles conheciam teoricamente. E deveriam ter continuado assim, né? A pergunta número 7, já tá acabando, tá? Faltam mais 3 perguntas só. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Então, Eva, infelizmente, nessa conversação, o espírito de profecia fala que eles demoraram muito tempo, dias conversando, né? E até que Eva caiu e levou Adão a cair também. Adão, por amor a Eva, comeu também. Deus também não destruiu Adão e Eva. Pelo contrário, Deus já sabia o que iria acontecer e desde o início do mundo Deus já tinha o plano de salvação. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Então Jesus, Cristo, né? O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e através do mistério da encarnação, vejam bem, encarnação, não reencarnação, Jesus encarnou, nasceria de mulher, viveria como homem e por sua morte e ressurreição decretaria o fim e domínio de Satanás. Então a gente nota aqui em Gênesis 3, versículo 15, que Deus já havia profetizado o que iria acontecer. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui Deus estava falando de Satanás e a igreja. Mulher em profecia quer dizer igreja. Não que nós mulheres também não odiamos serpentes reais, odiamos, né? Mas Deus também estava falando sobre algo profético no futuro. Porém, inimizade entre ti, no caso Satanás e a mulher, que é a igreja, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente de mulher? Jesus, né? Descendente de mulher, que foi Maria. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Número 8. De que maneira Satanás nos engana hoje? Segundo Coríntios. Coríntios é no Novo Testamento. Lá no finalzinho da Bíblia. Antes de Gálatas e depois de 1 Coríntios, né? 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15. Diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros, ou seja, os demônios que ele trouxe, os anjos, né, que vieram com ele do céu, que agora são demônios, os próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então aqui, em 2 Coríntios, Paulo escreve no versículo 14 e 15, né, capítulo 11, versículo 14 e 15, que Satanás ele pode se transformar até em anjo de luz se ele quiser. Ele pode se transformar em anjo de luz, em um ente querido morto. Ele pode fingir qualquer... ele não se transformou numa serpente para enganar Eva, né? Ele tem esse poder, né? Porque ele é um anjo, ele é feito de matéria diferente da nossa. Mateus 24, 24. Então, Satanás nos engana hoje através do espiritismo, né? E vamos para o Mateus 24, 24. Mateus é no Novo Testamento também. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 24. (24)
24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então ele nos engana hoje, se transformando, ele tem o poder para se transformar em um anjo de luz, em pessoas que morreram, né, e aparece de novo aqui, como eu digo para vocês, que nem diz na Bíblia, né, se transformou na própria serpente, e ele também pode fazer sinais e prodígios, por exemplo, colocar uma doença numa pessoa e depois tirar a doença nessa pessoa e dizer que foi uma cura. Ele pode fazer curas através de mãos de pessoas que não são verdadeiramente usadas por Deus, porque as pessoas usadas por Deus, ela tem duas coisas que ela tem que fazer para saber que essa pessoa é usada por Deus. Primeiro, ela tem que guardar os 10 mandamentos de Deus. Só um pouquinho, deixa eu lembrar o versículo que fala sobre os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, ela tem que crer em Jesus e guardar os 10 mandamentos. Se essa pessoa não crê em Jesus e não guarda os 10 mandamentos, essa pessoa não é usada por Deus. Então, Satanás pode sim usar pessoas que não são consagradas a Deus para fazer falsos milagres, falsas aparições, etc. A própria Bíblia diz isso. Número 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias. Gente, vou dar uma pausa aqui para dizer que essa live vai estar gravada, tá? Para quem tá chegando agora, eu vou deixar gravada para vocês assistirem toda a explicação sobre o tema de hoje, que é muito importante. Vai estar aqui gravada para vocês assistirem desde o início. Peguem as suas Bíblias, acompanhem os textos. Eu vou repetir, não creem no que eu digo, no que os pastores dizem, papa, padre, bispos, não importa. Gente, crê o que está escrito aqui na palavra de Deus, tá bom? Nunca esqueçam de começar o estudo orando antes, abrindo a Bíblia, sempre com uma oração. E essa live vai estar gravada, tá? Continuando. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias. Apocalipse 12. Então, Satanás uma ira contra um povo. Que povo é esse? Apocalipse 12, versículo 12 e versículo 17. Exerce toda a autoridade... Apocalipse 12, isso, 12, 17. Exerce toda a autoridade da primeira... Tinha parado, né? Agora voltou, reconectou. Eu vi, tinha parado. Vamos lá. Contra quem Satanás estará irado nos últimos dias. Capítulo 12, versículo 12 e 17. Por isso, festejai os céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, o versículo 17. Irou-se o dragão, que é Satanás, né, contra a mulher, que é a igreja, né, todas as pessoas que amam a Jesus, né. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, ele tem uma grande ira a todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus fala que é o espírito de profecia. Então, aqui, número 10. Como nos é possível vencer Satanás? Bom, nós estamos aprendendo e vamos aprender muito mais, né? A gente vai aprender sobre o plano da salvação no próximo estudo, tá? A gente vai aprender sobre o plano da salvação no próximo estudo.
E o mal teve um início no coração do anjo de luz que deu início lá no céu. Mas esse anjo, ele vai ser exterminado quando Jesus voltar, junto com todos aqueles que seguiram ele e votaram nele como presidente, né? Lembrando da historinha, da ilustração que eu fiz com vocês lá no início. Então, ele vai ser destruído. Mas, por enquanto ele não foi destruído, como nos é possível vencer Satanás? Vamos abrir em Efésios, no Novo Testamento também, tá? Aqui. Ó, aquele truquezinho que eu ensinei de pegar assim, ó. Às vezes é bem fácil, às vezes eu também demoro um pouquinho, mas vai. É que Efésios é bem pequenininho, tá, gente? Então, peraí. Quem tá aprendendo agora também precisa de um tempinho a mais, né? Pra procurar na Bíblia. Quem tá aprendendo agora, até achar demora um pouquinho. Gálatas, Filipenses, Efésios. Tá? Então tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, tá? Efésios 6. Essa é a última pergunta, tá, gente? Já tá acabando. Efésios 6, 10 ao 18. Como podemos vencer Satanás? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, aqui, no início, já explica que precisamos de Deus, né? Precisamos do poder de Deus para vencer o mal. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse é um versículo que eu levo para minha vida. Toda vez que alguém me fere, me machuca, me ofende, eu lembro desse versículo, que a minha luta não é contra a carne, não é contra a pessoa que está me ofendendo, e sim contra Satanás, que está usando a boca dela para me ferir. Deu uma caída, voltou de volta à internet. Amém, voltou. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é a verdade que a gente aprendeu? Lá no primeiro estudo a gente aprendeu que a verdade é a palavra de Deus, né? E vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar em Espírito é estar sempre conectado com Deus na sua mente, comentando algumas coisas do dia a dia, conversando com Deus, né, por pensamento. E também por... até o 18, né? Isso, até o 18. Então, o primeiro de tudo é saber que a gente depende unicamente de Deus e do poder dele para vencer o mal, né? Segundo, lembrar que a nossa luta é contra Satanás e os ministros dele. Terceiro, a gente tem que tomar a armadura de Deus, que é o quê? É ler a palavra de Deus, que é a Bíblia, estudar, porque ler qualquer um lê, né, gente? A gente tem que estudar. Na própria Bíblia diz, examinai as escrituras, porque nela tem a vida eterna. Então, examinar, quando a gente examina, a gente estuda. Não é só ler, ler não é examinar, a gente tem que escrafunchar mesmo a Bíblia para entender. Então, estar com Deus, né, no poder dele, todo, orar, aqui cingivos, né, com a verdade, que é a Bíblia, ter fé em Jesus, ter fé em Deus, né, que a fé é muito importante, o Espírito Santo e a oração, muita oração. Então, dependemos de Deus e do poder dele,
para tudo e qualquer coisa, ler a Bíblia, ter fé em Deus e muita oração, tá certo? Essa é a armadura de Deus contra as ciladas do mal, até ele ser destruído. Recapitulação. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o trono de Deus. Eva foi enganada pela serpente, que é o Satanás, né? Ele se transformou numa serpente e enganou Eva. O mal se originou aonde? Não foi na terra, foi no céu, no coração de um anjo. E não com Deus. Então não foi Deus que criou o mal. O mal é a ausência de Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de prodígios e sinais. Sua ira, raiva, né, é contra os que seguem os 10 mandamentos. Então, o compromisso de fé de hoje está escrito assim: creio que o mal surgiu com o anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações. Então, esse foi o estudo de hoje. Quem tiver alguma pergunta, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder assim que possível. O próximo estudo é o plano da salvação, tá? O que Jesus fez a partir do momento que Adão e Eva caíram? Qual é o plano, né? E é isso, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. A vida de cada um que assistir essa live. Tenta assistir desde o início, não pega aí na metade ou no final e deu. Assiste desde o início, porque eu tenho certeza que vai ser de grande bênção na tua vida. Vamos orar então para terminar o estudo? Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome hoje e sempre. Obrigado pelo estudo de hoje. Peço perdão se de alguma maneira aqui eu fiquei nervosa, hesitei em falar algumas coisas. Mas graças a ti, Senhor, consegui fazer com que as pessoas entendam o teu grande amor por todos. E que o Senhor não é um Deus que quer que a gente ame o Senhor como se fôssemos um robô sem sentimentos. Mas sim que o Senhor quer que a gente ame o Senhor de coração, de verdade. Por isso, o Senhor permitiu o mal chegar na terra. Porque precisamos entender todo o plano de salvação para depois concluirmos que o Senhor é um Deus justo, puro e santo. Que a tua paz esteja sobre todos que assistirem essa live e estão estudando comigo. E que terça-feira que vem o Senhor os traga de volta para estudar mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês.